Hoje no Cartório Contemporâneo. Conversaremos sobre salário e educação com o Dr. Otton Ascioli. Entrevistamos a doutora Claudiane Cavalcante. A Escola Nacional da Magistratura homenageia o desembargador Fernando Cerqueira. Tabelião, sabe a importância de se ter acessibilidade no seu cartório? Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Vamos conversar agora com o Dr. Otton Ascioli sobre o salário e educação. Muito bom falar com o senhor, Dr. Otton. Como vai? Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. O que é o salário e educação e por que os notários e registradores estão questionando a cobrança desse tributo? O salário e educação é uma contribuição definida na Constituição Federal, destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E a Constituição definiu que essa contribuição, esse tributo, seria feito por empresas, na forma da lei. Bom, nós começamos a questionar a cobrança desse tributo porque os notários registradores, eles empregam exclusivamente na pessoa física. Já existia uma jurisprudência favorável com relação aos produtores rurais, porque, majoritariamente, os produtores rurais empregam também na pessoa física e já existia essa decisão favorável para eles por não serem empresas. No caso dos notários registradores, ainda tem um agravante, porque eles sequer podem constituir uma pessoa jurídica. Toda a atividade deles é feita na pessoa física, a tributação da Receita Federal é toda na pessoa física e eles não poderiam, de jeito nenhum, ser enquadrados como empresa para a contribuição desse tributo. De que forma a CNR e suas entidades filiadas estão atuando para defender os interesses da categoria? Por uma orientação do Dr. Rogério Bacelar, nós fizemos um convênio, estamos assessorando as entidades filiadas à CNR, então são os sindicatos estaduais, a Febranor também, e hoje dos 27 estados, apenas 3 estados não têm essa representação sindical. Então, qual foi o modelo que adotamos? Nós propusemos uma ação coletiva, e essa ação coletiva vai permitir restituir os últimos 5 anos de contribuição a partir do ajuizamento dessas ações. Essas ações foram ajuizadas entre julho, agosto de 2022 e março de 2023. Então, elas vão retroagir esses últimos 5 anos, né, da data do ajuizamento. E a gente espera que todas elas tenham um final exitoso para a categoria. Como está a evolução jurisprudencial e qual a perspectiva de definição do tema? Bom, já existem muitas ações, inclusive ações individuais, algumas já com trânsito em julgado, algumas com pagamento feito já aos notários registradores, o fim da cobrança desse tributo, mas hoje esse processo, existe um processo no STJ, na verdade são 3 processos que foram afetados, são 3 recursos especiais, 2 do Rio Grande do Sul, 1 do Paraná. Foi definido um tema, o tema 1228 do STJ, para definir se os titulares de serventias notariais e de registro, enquanto empregadores na pessoa física, são contribuintes do salário educação. Então, houve, em dezembro de 2023, a ministra Suzete Magalhães, ela definiu a suspensão desses processos, né? Então, alguns processos ainda continuam em trâmite, mas provavelmente eles vão ser todos suspensos, os que ainda não foram, né? E hoje o processo está sob a relatoria do ministro Teodoro Silva Santos, e provavelmente nesse semestre ainda a gente tenha o julgamento desses recursos, desses repetitivos, que vão ter o efeito vinculante e vão vincular todas as ações que estão em curso hoje, que estão paralisadas aguardando a decisão. Em caso de procedência das ações, qual será o benefício para a categoria? Os notários registradores, caso essa ação seja procedente, eles vão deixar de fazer a contribuição do salário educação, essa contribuição é de 2,5% sobre a folha de pagamento, e também vão conseguir recuperar todo o recolhimento feito nos últimos 5 anos, a contar do ajuizamento das ações coletivas que foram promovidas pelas entidades filiadas à CNR.
No dia 10 de fevereiro, o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, foi presenteado com a Medalha de Mérito da Escola Nacional de Magistratura. Que estou em Brasília na data de hoje em razão de uma convocação da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, através da Escola Nacional da Magistratura. A Escola Nacional da Magistratura é a escola associativa que pertence à Associação dos Magistrados Brasileiros. E hoje, pela primeira vez, a Escola Nacional está fazendo uma homenagem a algumas pessoas que tiveram um desempenho em relação ao desenvolvimento da educação judicial continuada. E algumas pessoas vão receber essa homenagem em forma de uma medalha que foi conferida e que vai ser feita pela primeira vez. A Escola Nacional foi a primeira escola de magistratura do Brasil, instalada pela Associação dos Magistrados Brasileiros. E isso veio através de uma ideia de que nós precisávamos, como magistrados, ter uma educação continuada e que pudéssemos sempre atualizar os nossos conhecimentos e, evidentemente, acompanhar a evolução da jurisprudência em termos do Brasil, especialmente seguindo as orientações dos tribunais superiores. Então, isso foi um sucesso porque foi copiado pela própria Constituição Federal. A própria Constituição Federal, na emenda de 2004, instituiu a Infam, que a Infam, em termos educacionais, corresponde ao Conselho Nacional de Justiça, que trabalha fazendo a orientação e fazendo também a fiscalização dos serviços judiciários. E existe também uma coisa muito boa que acredito que deve acontecer pelos benefícios que podem ser trazidos. É um trabalho que pode ser realizado em conjunto com a ENOR. Eu também sou professor honorário da ENOR, na Escola Nacional dos Notários e Registradores. E é importante que as duas escolas, a Escola Nacional da Magistratura, a Escola Nacional dos Notários e Registradores, se deem as mãos através de conversas para que possam desenvolver em conjunto. A ENOR, por exemplo, prepara todos os notários e registradores do país, ou orienta todas as escolas regionais e locais para o desenvolvimento dos trabalhos notariais e registrais, para que haja uma uniformidade nesse pensamento, nós possamos trabalhar de forma mais científica, buscando sempre um resultado mais seguro. Esse é o trabalho que a ENOR realiza e que também é um trabalho que interessa à Escola Nacional de Magistratura. Então, é esse o momento de termos também, de nos dar as mãos para que possamos realizar esse trabalho. Os cartórios precisam se adaptar aos novos tempos e uma questão atual muito importante é a acessibilidade. E estamos com o Dr. Kleber Santos, da HelpVox, para falar sobre isso. Como vai, Dr. Kleber? A preocupação de acessibilidade é todo mundo ter o mesmo direito de ir e vir, Todo cidadão ter o direito a ter acesso às coisas. Então, a acessibilidade é isso, é todo mundo ser tratado da mesma forma. Em termos sociais, houve mudanças em relação à forma como as pessoas com deficiência são tratadas? Sim, nos últimos 10 anos houveram mudanças significativas, em todos os setores, houve mais empatia, a informação também chegou foi mais acessíveis para as pessoas e com isso as pessoas começaram a sensibilizar com a inclusão e com a diversidade, com a acessibilidade, enfim. O mundo está melhorando, a jornada está sendo muito boa.
Como surgiu o interesse de atuar no âmbito da acessibilidade dentro dos cartórios? Por que a acessibilidade nos cartórios é importante? A minha ideia, né, o meu foco de entrar no mercado de acessibilidade foi por causa de um parente que eu tenho com deficiência auditiva. Então aí a gente começou a mensurar as dificuldades que eles têm no dia a dia, né? E se tratando de cartórios, como sendo um órgão essencial para todo cidadão, para retirar um documento, para fazer uma escritura, enfim, para todos esses trâmites que existem na vida moderna, ter acessibilidade no cartório é uma coisa essencial para as pessoas não sofrerem perdas, danos absurdos que existem hoje no cotidiano. A gente, através da nossa tecnologia, a gente conseguiu acessar várias tentativas de fraudes que, graças à tecnologia, elas foram resolvidas. O que pode haver de melhorias nos cartórios com relação à acessibilidade? Como a acessibilidade nos cartórios funciona na prática? A acessibilidade da nossa tecnologia funciona na prática que a gente disponibiliza intérprete de língua de sinais, né, que é a língua brasileira de sinais, para fazer toda a interpretação ou acompanhar até as reuniões que existem entre os funcionários do cartório, o deficiente auditivo, que resumidamente é o nosso principal foco, e as pessoas que estão em volta, né? Para todo mundo estar falando a mesma língua e estar compreendendo o que tem de conteúdo daquele documento, o que a pessoa com deficiência auditiva precisa fazer, aonde ela precisa assinar, enfim, é dar acesso às pessoas. Quais benefícios essa iniciativa traz às pessoas surdas? Os benefícios são esses, né? As pessoas surdas, elas têm o direito de estar assinando, de estar tomando ciência de uma coisa que elas entendem. Através da tecnologia da língua de sinais, eles conseguem compreender o que eles estão assinando. E com isso eles não vão ser ludibriados. Os cidadãos com algum tipo de déficit mental, mas com capacidade de entendimento de sua vontade, passaram a ter o direito de casar, formar união estável, reconhecer paternidade, além de terem mais autonomia nos processos de interdição e curatela. Como você avalia os avanços com relação aos atos praticados pelos cartórios? As iniciativas estão muito boas, né? Os cartórios eles estão se preocupando em capacitar os seus funcionários para saber atender esse tipo de público, que é um público bem considerável no Brasil. Desde 2016, os cartórios do estado de São Paulo contam com um sistema de atendimento em Libras, com o objetivo de prestar acessibilidades aos usuários com deficiência auditiva. Como avalia a criação desse dispositivo? Olha, é muito simples, está sendo muito gratificante trabalhar com isso, porque a gente está resolvendo tentativas de fraude, a gente está dando acesso à informação às pessoas com deficiência auditiva, está sendo, olha, foi um laboratório assim excelente, no qual agora a parceria que a gente está fazendo com os cartórios é divulgar isso para todos os cartórios do Brasil. A CNR recentemente criou o selo de acessibilidade cartórios sem preconceitos. Qual a importância de medidas como essa? A importância de medidas como essa é ter acesso a todos. É o que a gente fala, todo cidadão brasileiro e todo órgão tem que estar dentro da LBI, Lei Brasileira de Inclusão. A lei está aí para ser cumprida. E os cartórios estão tomando a frente disso e estão capacitando todos os seus cartórios e todos os funcionários dos cartórios para atender as pessoas com dignidade. Quais soluções de acessibilidade os cartórios podem aplicar? Eles podem adotar a tabela de monumentos em braille, alguns documentos em braille. Eles podem melhorar o acesso com rampas para as pessoas com deficiência motora. Também eles podem fazer balcões rebaixados para poder atender melhor as pessoas. Eles podem deixar uma iluminação mais tranquila para outros tipos de deficiência. Enfim, tudo isso a gente tem dentro da nossa empresa um departamento que cuida para prestar consultoria para os cartórios de como atender bem as pessoas com deficiência. Na sua opinião, cartórios mais acessíveis garantem à população o exercício dos seus direitos? Sim, com certeza. Com certeza. O cartório, que é um órgão, né? São empresas que são regidas por doutores, por advogados, que respeitam as leis, eles precisam estar dentro das leis. Então, eles estando dentro da Lei Brasileira de Inclusão, sendo auditados pela CNR, sendo certificados,
Isso garante a toda pessoa com deficiência um atendimento digno. Apesar das conquistas de direitos e visibilidade, principalmente por meio do trabalho de entidades e organizações de luta sobre a causa na sociedade, o que ainda falta ser alcançado para haver, de fato, uma acessibilidade inclusiva? Quais são as perspectivas para o futuro? As minhas perspectivas é que os governos federais, municipais, estaduais se unam e criem órgãos fiscalizatórios para que todas as pessoas sejam atendidas, sem preconceito de raça, cor ou deficiência. Como avalia a iniciativa da CNR na criação do programa Cartório Contemporâneo? Excepcional, uma iniciativa que merece todos os aplausos e que seja replicada por todas as outras entidades e confederações que existem em nosso país. Um exemplo a ser seguido. Muito obrigado, Dr. Kleber. Seja sempre bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. A doutora Claudiane Cavalcante é titular do 2º ofício de Luiz Correia, Piauí, mestranda em Direito pela Universidade de Marília, São Paulo, especialista em Gestão Pública pela Universidade Estadual do Maranhão, especialista em Direito Notarial e Registral Lato Sensu e em Direito Imobiliário Lato Sensu pela Universidade Anhanguera, Rio de Janeiro. Falaremos com ela sobre a importância social dos cartórios e desjudicialização. O cartório é uma instituição que traz segurança e certeza de eficiência para a população em geral. De que forma os cartórios contribuem para a concretização dos direitos de todos os cidadãos brasileiros? O cartório é uma instituição que contribui para a concretização dos direitos de todos os cidadãos, desde o nascimento, oferecendo cidadania, antes mesmo de sair da maternidade, com o registro do nascimento e emissão do seu CPF. Obedece e oferece também a oportunidade de garantia dos direitos no seu casamento, seja promovendo o pacto antinupcial ou até mesmo em uma emancipação sem necessitar do judiciário. Garante também o direito de propriedade, quando se adquire um imóvel, né? Como, por exemplo, esse imóvel. Propriedade também, no caso de cobrança de dívidas para satisfação do crédito em até 3 dias. Pode atuar de forma célere em caso de um divórcio e ainda dispor de última vontade em caso de realizar um testamento. Ele encerra também o ciclo vital com o registro de óbito e oportuniza aos seus herdeiros o poder de adquirir a propriedade através de um inventário extrajudicial em até 30 dias.
Além da função pública da atividade notarial, qual é a função social dos serviços extrajudiciais? A função social dos serviços extrajudiciais é essencial para todo ser humano. O exercício da cidadania é oportunizado pelos cartórios de todo o Brasil. Atualmente, são 15 mil cartórios de registros e tabelionato de notas e protestos que auxiliam na obtenção da paz social. Exercem uma grande função social na desburocratização e na desjudicialização a cada dia, ampliando os seus serviços e oferecendo ao cidadão o acesso à justiça, que é um direito fundamental previsto na Constituição Federal. Realizamos atos para todos os que deles necessitarem, como a primeira via de certidão de nascimento, né, de forma gratuita, casamentos para quem também não possam arcar com esses emolumentos e certamente averbações e emissões de certidão de óbito inteiramente gratuitos. Qual a importância do registro civil para a sociedade brasileira? O registro civil é um documento que comprova que a pessoa existe perante a sociedade. Sem ele, a pessoa não consegue exercer seus direitos. Não tem acesso a programas sociais, direito ao voto, matrícula em escolas, emissão da carteira de trabalho e acesso aos benefícios e bolsas oferecidas pelo governo, como o recebimento do Bolsa Família. E a lei dos registros públicos exige que haja, pelo menos, um cartório de registro civil de pessoas naturais em cada município. Essa condição, expressa na lei federal, garante que o exercício da cidadania esteja presente em cada unidade municipal e mais próximo da população, mesmo em locais mais longínquos ou de menor acesso. Como o registro civil ajuda na inclusão social? Além de registrar todas as crianças no momento de seu nascimento, seja em sua sede ou nas unidades interligadas instaladas pelos oficiais de registro civil nas maternidades, tem se esforçado para combater o subregistro no Brasil. Durante todo o ano, são realizadas campanhas nacionais para atender a população vulnerável, inclusive com a emissão de CPF e RG em alguns estados, né, e outros benefícios sociais, facilitando o trâmite da licença maternidade, por exemplo, e a pensão por morte, que é uma novidade que foi agora, inclusive, divulgada, né, e está também nos relatórios das nossas entidades, como a ARPEN, a NOREG e CNR. Para que mais pessoas possam ter acesso às suas documentações e possam exercer seus direitos livremente, qual o passo a passo para o cidadão obter o registro de nascimento em situação de vulnerabilidade ou o próprio registro tardio? O artigo 50 da Lei de Registros Públicos regulamenta esse passo a passo para o registro civil tardio. Nos casos de situação de extrema vulnerabilidade, é possível realizar o registro civil de forma tardia diretamente nos cartórios de registro civil, na presença de duas testemunhas, e ela é de forma gratuita. Também precisa do requerimento com a assinatura dessa pessoa, mediante a comprovação da hipossuficiência ou com a ajuda da sede do CRAS, da assistência social e até da defensoria, para os programas sociais específicos do Estado, né? E quando não possui elementos suficientes para o registro diretamente no cartório, ele será encaminhado ao juiz da comarca onde estiver situado para obter o seu registro tardio através da justiça local. Divórcio e inventário, podendo ser realizados de forma extrajudicial e de forma mais célere, são bons exemplos de concretização de direitos que o cartório promove? Quais as novidades da nova resolução do CNJ? Bom, a resolução 571 de 2024, muito recente, né, formulada pelo CNJ, permite a realização de escrituras públicas, inventários e também divórcios envolvendo menores diretamente nos cartórios, desde que o Ministério Público receba a minuta da escritura e fiscalize guarda, visita e alimentos. E, nos casos de inventário extrajudicial, tem que fiscalizar os termos que eles garantem em caso de partilha, né, a parte ideal que lhes cabe. Então, a resolução ela ampliou a possibilidade de realizar inventários extrajudiciais em situações mais diversas, como casos em que há menores incapazes, quando há testamento, também quando o inventariante puder alienar bens do espólio sem autorização judicial, e todas essas inovações, elas simplificam os procedimentos e podem ajudar a desafogar o judiciário. Então, entre as principais novidades, é possível realizar inventários extrajudiciais mesmo quando há herdeiros menores incapazes, é possível realizar inventários extrajudiciais com testamento, desde que haja consenso entre os interessados e autorização judicial, e também o inventário que possa alienar, um inventariante, né, vai poder alienar bens do espólio sem autorização judicial, desde que seja para pagar despesas do inventário. Hoje se fala muito do contexto da desjudicialização. Essas propostas elencadas pelo Registro Civil podem ajudar a diminuir os litígios na justiça comum?
Sim, com a previsão da Lei 11.441 de 2017, a desjudicialização passou a ser uma saída para desafogar o judiciário lá desde 2022 e contabilizou 80 milhões de processos pendentes, segundo o CNJ. Então, a saída encontrada para ampliar os serviços dos cartórios como agentes da cidadania foi um requisito essencial. Além de sermos uma instituição confiável e estarmos em primeiro lugar nas pesquisas do Datafolha, somos dotados de fé pública, providos por concurso, e esse interesse público, né, que a gente tem em resolver e de realizar, né, os atos de pequena, média e grande complexidade, tem-se a formação técnica e jurídica para isso. A celeridade que podemos dar aos procedimentos, como esses já citados, é expressiva. Enquanto se utiliza o judiciário para realizar um inventário, podendo levar anos, no extrajudicial você pode realizar um inventário em até 30 dias. Um divórcio, que, por exemplo, pode perdurar por meses ou até anos, também pode haver acordo entre as partes e que se possa resolver no cartório no mesmo dia. Qual sua visão sobre o futuro da atuação extrajudicial na prestação dos serviços à população? A atividade extrajudicial, ela tem se mostrado muito eficaz e com a celeridade que se busca, uma vez que a legislação estabelece prazos para a maioria de seus atos e sua resolução. Então, os cartórios são agentes facilitadores para essa condução. Logicamente que o que não depende dele deve ser buscado pelos demais agentes envolvidos, como advogados, corretores de imóveis e os próprios agentes públicos. Estamos buscando a tecnologia para auxiliar a nossa atividade e facilitar a vida do cidadão. O e-notariado, por exemplo, é um sistema que trouxe vantagens e comodidades para quem está em constante deslocamento e pode utilizar os meios eletrônicos para agilizar uma assinatura, por exemplo. E a Central de Registro Civil é outro sistema também que interliga todos os cartórios do Brasil, facilitando a emissão de uma certidão de nascimento, casamento ou óbito de qualquer lugar em que o interessado estiver. Então, essa vantagem foi uma luta da classe pela interligação e hoje, inclusive, está avançando na digitalização de todos os registros físicos, para facilitar ainda mais o procedimento das emissões das certidões em geral. Hoje a senhora é responsável pelo 2º tabelionato de Luiz Correia. Porém, antes, a doutora era responsável pelo cartório de Jericoacoara, no Ceará. Lá, a senhora promoveu muitos programas sociais voltados para a mulher. Qual a importância de medidas como essas? A minha gestão, enquanto oficial de registro civil em Jericoacoara, se fundou em assegurar o direito de todos que me procuravam, seja no balcão, seja pelos meios eletrônicos, oferecendo cidadania a quem mais precisa. Com a instalação da unidade interligada, eu pude combater o subregistro no município de Jijoca, de Jericoacoara, além de disponibilizar serviços a quem nem tinha condições de sair da vila, já que o cartório foi instalado lá por mim, mesmo em meio a tantos desafios. Então, eu pude estar mais próxima da população, me reunindo em programas sociais, como Saúde da Mulher, nas unidades de saúde, programas de saúde do bebê, nos postos de atendimento, para informar o passo a passo de um registro de nascimento à mãe da criança, além de palestras e feiras junto ao SESC, SENAC, prestando informações sobre as novidades da lei para combater a violência contra a mulher, inclusive divulgando formas de defesa em caso de perigo iminente, como medida protetiva via WhatsApp ou em canal de denúncias, por exemplo, oferecidas pela Procuradoria da Mulher. Levar o acesso à informação é um papel fundamental para a defesa das mulheres da nossa região. E assim, eu continuo a missão por onde eu passo, pois se a informação chegar a tempo, podemos evitar que casos extremos como o feminicídio aumentem no nosso país. Gostou do programa de hoje? Você pode revê-lo por completo no canal do YouTube da Confederação Nacional dos Notários e Registradores. Siga a gente em nossas redes sociais. Eu sou Eduardo Meireles e te vejo aqui semana que vem na TV Justiça.